A Arquidiocese de Santarém, no Pará, será sede do 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. São 50 anos do documento de Santarém e, para compreendermos sobre esse encontro, estão conectados conosco 2 convidados que eu tenho a alegria de recebê-los aqui. Dom Roque Palocci, membro da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da CNBB. É o nosso bispo de Porto Velho, Rondônia. Seja bem-vindo, Dom Roque. Obrigado por essa oportunidade de partilhar com todos os telespectadores nossas alegrias, sonhos e também renovar a esperança com o encontro de Santarém nos 50 anos de Santarém de 72. Acolho também a Dorismeire Vasconcelos, leiga da Ordem Franciscana Secular e articuladora da Repam Brasil, Rede Eclesial Pan-Amazônica. Hoje, Doris, você está em Brasília, mas a sua região é Altamira, né? Médio Xingu. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde, paz e bem a todos e todas. É um prazer e uma alegria estar sempre podendo um pouco partilhar esse momento tão agradável e tão importante para nós, Igreja na Amazônia, que é a celebração dos 50 anos do documento de Santarém. Perfeito. Dom Roque, eu queria começar justamente fazendo memória sobre esse documento de Santarém. A Igreja ela tem uma riqueza muito grande no campo das reflexões, no campo das suas manifestações, dos seus documentos, das suas conclusões. E às vezes a gente não conhece suficientemente, falando, tudo aquilo que é escrito e colocado ao alcance dos fiéis. Quando falamos, por exemplo, que o documento de Santarém completou 50 anos, né? Que documento foi esse e quais eram assim, as ideias centrais presentes nesse documento? E o senhor poderia fazer essa memória histórica para nós, para que a gente possa olhar e fazer essa memória para compreender esse encontro que vai acontecer? Evidentemente que a gente tenta fazer com alegria, mas o tempo é bastante reduzido, porque quando nós olhamos a região amazônica, até 1892 nós tínhamos somente a Diocese de Belém, do Pará, que compreendia toda a Amazônia e também parte do Maranhão e além-mar. Em 1892 foi criada a Diocese de Manaus. E depois, em 1903, foi criada a Prelazia de Santarém. Por isso que Santarém é uma marca, foi a primeira prelazia da região amazônica. E aí começaram também a surgir demais prelazias. Eu vou te dizer na ordem mais ou menos do lado aqui do Amazonas. Em 1907 foi criada a prelazia do Rio Branco, atual Roraima. Em 1909 a prelazia lá do Alto Solimões, em Roraima confiada aos beneditinos, em Alto Solimões aos capuchinhos. Em 1911 foi criada a prelazia de Tefé, confiada aos espiritanos. Em 1914 a prelazia do São Gabriel da Cachoeira, hoje diocese, todas diocese, e assim por diante. Os bispos eram, na sua praticamente totalidade, todos estrangeiros, porque as prelazias eram criadas e confiadas aos institutos missionários e às congregações religiosas. Santarém foi confiado aos franciscanos e já lembrava Roraima, já lembrava Alto Solimões, Tefé e São Gabriel. Mas já em 1952, os bispos, os prelados dessa região se encontraram para pensar como responder os desafios pastorais, pois tiveram outros encontros em 54 e assim por diante. Então, o Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 65, foi a oportunidade também dos prelados da Amazônia serem conhecidos, acolhidos pelo nosso querido São João 23, que fez até assim um carinho muito grande com os bispos da Amazônia. Depois aconteceu Medellín, 1968, e Santarém, 1972.
que foram os ventos do concílio e os ventos de Medellín que sopraram para a igreja da Amazônia. E no encontro de 72 em Santarém, não era apenas o episcopado, os prelados, era o povo de Deus. E as grandes opções foi justamente isto, né? Uma igreja encarnada, né? O verbo se fez carne, uma igreja encarnada. E tem uma expressão, desculpa, Doris, você, estou sendo prolixo, mas depois você também entra, você sabe muita coisa, você é uma menina estudada, sabida, mas aí os bispos, em 1974, 2 anos depois, reunidos em Manaus, chegam a dizer assim: é uma região que nós pouco conhecemos, condenamos e não amamos, precisamos nos converter. O encontro de Santarém chamou a Igreja da Encarnação. Por isso, diante da realidade dos povos indígenas, ribeirinhas, quilombolas, homens e mulheres da floresta, eles foram, e os homens e mulheres que chegavam na migração do sul, foram formando as pequenas comunidades, formando o povo de Deus. Também opta, né, por uma catequese enculturada, opta, né, pelo caminho da formação dos leigos, né? Ali vem toda essa ideia, né, da igreja povo de Deus também, que era forte no concílio, e Santarém vai concretizando na formação das pequenas comunidades, do clero local, que já havia surgido poucos anos antes, né? Surge o Norte 1, o Norte 2, os regionais da CNBB, e aí surge também os 2 institutos filosóficos teológicos, o IPAR em Santarém e o SENESC em Manaus. Hoje já tem nomes diferentes, os 2 centros teológicos, mas foram respostas dadas. A formação do povo de Deus, né, uma catequese culturada e o atendimento especial, né, aos homens e mulheres amazônicas. Não excluir ninguém, mas especial. Então surge 2 organismos na CNBB, o Conselho Indigenista Missionário em 1972, estamos completando 50 anos, dia 23, vamos ter a grande celebração, e a CPT. Claro, depois vem outros movimentos que vão surgindo a partir de Santarém. A corto modo, meu irmão, eu fico por aqui porque a história é longa e bonita. E a gente fica feliz, né, de poder partilhar isso. Eu acho que é muito importante que a gente compreenda que existe uma história rica que nos precede, nos antecede de gente, né, de rostos, de pessoas que enriqueceram doando sua vida na história da Amazônia Legal. Doris, quando a gente fala, por exemplo, desses 50 anos e do 4º encontro agora da Igreja Católica na Amazônia Legal, qual que é a importância de se voltar a Santarém 50 anos depois? Olha, celebramos 50 anos do documento de Santarém. Para nós, Igreja na Amazônia, e com este nosso rosto amazônico, ele é o início, ele é todo um processo do caminhar juntos, como igreja samaritana, mas como uma igreja encarnada na realidade dos povos amazônicos, enculturada, né, no reconhecimento da vida e do testemunho profético de tantos bispos, padres, religiosas e religiosos, leigos e leigas, que fizeram germinar em ações concretas essas linhas prioritárias que firmaram o passo para o caminhar junto, para a sinodalidade com rosto amazônico, para uma ecologia integral, missionária em sair da periferia as periferias do mundo, junto com os mais vulneráveis, com aqueles que, para evangelizar sempre na defesa da vida, na garantia dos direitos e na promoção da dignidade humana dos povos e no cuidado da casa comum. Para nós, isso é a Amazônia, para nós, isto é a igreja missionária que atua na Amazônia nesses 50 anos. Então, para nós, é por isso que celebramos o documento de Santarém, porque ele é a semente que germina todo esse processo de sinodalidade amazônica em nosso território. Se firma. E esta importância que vai se firmando no sentido da encarnação na realidade. Exige um total entrosamento com a realidade dos povos, no conhecimento e na convivência de uma forma profética, enculturada e de interculturalidade, de diálogo permanente
com os povos da Amazônia, sejam eles indígenas, ribeirinhos, pescadores, camponeses, urbanos, todos os povos que constituem esta grande igreja, povo de Deus, no solo sagrado da Amazônia. Perfeito. É uma evangelização libertadora, né? A verdade vos libertará. Abrange uma catequese enculturada, com uma liturgia enculturada, onde o Espírito de Cristo aponta para a Amazônia uma mensagem total, de total sinal, de sinodalidade, de caminhar junto, homens e mulheres em plena participação de uma igreja na defesa da vida, na garantia dos direitos e na promoção, dignidade da evangelização anunciada no serviço, no diálogo, no anúncio e no testemunho de fé e vida de muitos missionários e missionárias deste chão. Dom Roque, o senhor está aí em Porto Velho, mas quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente precisa compreender que são muitos os estados que fazem parte, que formam essa Amazônia Legal, e a gente também poderia considerar partes de alguns países que fazem fronteira com o Brasil, ou esse encontro diz respeito somente à Igreja do Brasil nessa porção da Amazônia Legal? Na verdade, o encontro diz respeito à Igreja do Brasil. Perfeito. Porque nós tivemos o caminho do sínodo, mas nós também já havíamos tido encontros antes, né? 2009, 2012, 2013, com o surgimento da Repam, que a nossa irmã também, Doris, ajuda na articulação, né? Então, o caminho da Igreja Pan-Amazônica, e depois surge, então, o sínodo, que ele é fruto da, podemos dizer, sem medo, né? E nem também, não queremos esnobar. A semente está aqui, está em Medellín, está em Santarém, e depois todos os encontros que foram acontecendo em âmbito de país, Brasil, porque nós que temos a maior parte, outros países são poucas igrejas particulares da região pan-amazônica, então foi se dando passos com a Repam 2014, e aí vem o sínodo, e agora nós temos a Conferência Eclesial Amazônica, né? SEAMA, né? E isso é também momentos e passos que estamos dando. Evidentemente que cada país tem as suas peculiaridades, é por isso que o nosso encontro é da Igreja da Amazônia Brasileira, mas também com representação de outros países que vêm como participação e colaboração na construção deste quarto encontro de Santarém. Perfeito. Dom Roque, quando a gente, por exemplo, pode imaginar, são cerca de quantas dioceses e prelazias formam essa presença da Igreja Católica na Amazônia Legal? São na base de 58, se não me falha a memória. Né? Eu teria que usar, aí talvez a Doris e o pessoal da Repam, 58 igrejas particulares, né? Mas nós olhando o território que nós temos, são territórios imensos, né? E quando a gente vê, por exemplo, e a Doris sabe disso, antes da criação, no caso lá da prelazia do Xingu, eram 367 mil quilômetros quadrados. Agora que houve a criação de uma prelazia que diminuiu um pouco, mas isso é um continente, né? Em Roraima eu tinha, quando trabalhei lá, a diocese 225 mil quilômetros quadrados, dependia de 4 tipos de transporte: transporte aéreo, transporte fluvial, transporte de máquinas potentes, no caso, 4x4, e muitos lugares tinha que ir a pé mesmo, né? Caminhar a pé mesmo, porque não tinha alternativa. Então, são realidades muito grandes que exigem também um empenho e um esforço quase sobre-humano para atender esta região tão grande que nós temos. Perfeito. Doris, depois de 50 anos, com esse quarto encontro, o que a gente pode comemorar de avanço desde o primeiro encontro para este momento agora que vamos celebrar, e o que ainda precisa ser feito? Quais são os desafios? Aí eu quero deixar bem aberto para você e Dom Roque também falarem, porque, é claro, o tempo, apesar de ser restrito, a gente vai tendo a possibilidade de sintetizar aquilo que é mais importante para ressaltar.
o que foi feito e o que precisa ser alcançado ainda nessa região do nosso país, a Amazônia Legal. Bom, eu diria que os pontos principais iniciam, né? Claro que tem um processo antes, mas o documento de Santarém nos traz linhas prioritárias. Essas linhas prioritárias nós colocaríamos assim como se fosse construção de uma grande rede de pesca. Foram fios que foram sendo amarrados, dados nó, tecendo uma rede. E esta rede, ela está conectada profundamente com o sentido de sinodalidade, de comunhão, participação e missão. Essa sinodalidade do caminhar junto no solo sagrado da Amazônia perpassa agora o que se faz necessário diante deste 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. A conversão integral, que o documento de Aparecida também nos confirma, e que envolve essa conversão, envolve também que a gente possa semear e germinar as 120 decisões, ou talvez os 4 sonhos proféticos da exortação querida Amazônia do Sínodo para a Amazônia, que é aquele sonho social, cultural, ecológico, eclesial, que nos dá a firmeza justamente desta encarnação na realidade junto à realidade amazônica, mas nessa evangelização libertadora, nessa evangelização missionária, enculturada, com rosto amazônico e com a plena participação da missão de homens e mulheres que constroem este reino aqui neste território. Perfeito. Esse é o grande desafio diante dos desafios da realidade que são impostos à sociedade e à igreja. Dom Roque, olhando para esta realidade, daquilo que já foi feito, daquilo que ainda precisa ser feito, um dos pontos que o documento Santarém toca, que eu acho que são bem prementes, é a responsabilidade que a igreja tem perante os povos originários, perante os povos indígenas, porque ela por primeiro chega e tem essa responsabilidade do cuidado, do zelo e do acompanhamento, principalmente na defesa de direitos, a gente sabe bem disso, e dessa consciência da igreja nasceu Conselho Indigenista Missionário e tantas outras iniciativas aí na região que a gente poderia aqui se debruçar. Mas eu queria que o senhor pudesse dizer para nós em que pé está essa situação e essa relação entre a igreja e os povos originários, principalmente depois do Sínodo da Amazônia. Como os povos originários da Amazônia Legal receberam esse aceno do Papa Francisco depois de, digamos, uma provocação para nós do Papa de saudosa memória, né, São Paulo VI, nos dizer que Cristo aponta para a Amazônia. Nós temos aquele canto que diz: Senhor, quanto mais caminho, mais vejo aumentar a estrada. Nós não podemos ignorar que no Brasil, na nossa pátria amada e idolatrada, até 1998, a relação, né, do Estado, da sociedade brasileira com os povos indígenas era de tutela. Eles não tinham direito nenhum. Isso dito também pelo o então ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Raposa Serra do Sol. É justamente com o grande trabalho que as organizações indígenas, que a igreja ajudou, que a Constituição de 88 estabelece aqueles artigos 231 e 232, que dá, como se diz, um caminho de cidadania aos povos originários. Nós podemos dizer, sim, que hoje nós encontramos as organizações indígenas que caminham com suas próprias pernas, com indígenas formados em todas as áreas, mas temos esse longo caminho a percorrer, porque os direitos que foram consagrados em 88 estão cada vez mais sendo negados, fragilizados. Então isso é motivo de nos alegrar e tudo. Mas Santarém, que nós vamos visitar, é também para nós respondermos os apelos que Deus nos faz a partir daquilo que a Doris colocou com muita propriedade: o caminho sinodal, o documento final do sínodo e a exortação do Papa Francisco com os seus 4 sonhos. E nós não podemos, sobretudo, virar as costas. Os povos indígenas
e Doris sabe bem que ela vive na região marcada por tantos povos, participaram melhor, com muita alegria e muita gratidão a este sim da igreja de ser sempre aliada aos povos indígenas na defesa dos seus territórios, na promoção das suas culturas, das suas espiritualidades e também na defesa da vida. Então, a acolhida dos povos indígenas foi muito bonita, mesmo porque eles ajudaram a construir o caminho do Sínodo e as decisões que foram tomadas no Sínodo da Amazônia em 2019, que se realizou em Roma. Perfeito. Doris, nós vamos para um rápido intervalo. Eu tenho um intervalo agora para chamar, mas na volta eu gostaria que você falasse para nós da importância desse encontro e quais são as expectativas para a igreja deste 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, que acontecerá na Arquidiocese de Santarém, no Pará. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto.